Uma certa feita, o grande evangelista Billy Graham, ele veio pregar aqui no Brasil e antes da pregação ele estava no hotel e começou a pensar como iria iniciar aquela mensagem. Ele imaginou assim um reino de formiga, ele se aproximava daquele reino de formiga, ele conseguia ver as formigas se comunicando, ele se aproximava ao ouvido, mas não conseguia entender a linguagem daquelas formigas. E ele pensou consigo mesmo, como eu poderia entender a linguagem dessas formigas? Só existe uma forma, se eu me transformar numa formiga, para entender a linguagem dela. E aí ele começou a pensar consigo mesmo naquele dia, como é que Deus poderia entender nós só sendo homem, né? E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. E é uma das coisas que mais me fascina na Bíblia, entre todas as coisas lindas que eu tenho descobrido na Bíblia, é Jesus ter sido uma criança, ter sido um adolescente, no meio dos doutores, ali com 12 anos de idade, ter sido um homem. Então, Jesus ter sido um homem, para mim, é a coisa mais linda que existe no mundo, né? Que privilégio de Pedro, de Tiago e de João, poder, o amado irmão João, no capítulo 1 da sua primeira carta, e o verso 1 diz: aquilo que ouvimos desde o princípio, com as nossas mãos apalpamos no verbo da vida. João teve o privilégio de apalpar em Jesus, tocar em Jesus. E eu e você talvez não podemos tocar em Jesus, mas ele pode tocar em nós, através do Espírito Santo, tocar na minha e na tua vida. Tem o evangelista Miguel de Souza, como sempre, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. A meditação nesse momento está no Salmo de número 119. Este é o mais longo salmo, e o mais longo, se descrevêssemos como capítulo, né? O mais longo capítulo da Bíblia. Temos em torno de 176 versos, divide-se em 22 seções. Se você ler este Salmo 119, só observar que cada início de cada seção aparece ali as 22 letras do alfabeto hebraico. E nós vamos então estudar um pouquinho hoje sobre a 13ª seção, né, que está aqui no Salmo de número 119 e o verso 97. Mas depois vamos dar uma volta no começo deste Salmo. Segundo a tradição, ele diz que foi Esdras, né, o escritor deste Salmo, deste cântico. E ele dá muita ênfase à palavra de Deus. Isso aqui após o cativeiro, após ali Esdras ter reconstruído o templo, né? Ele descreveu. Você pode observar que em quase todos os versos aparece a importância da palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Você tem lido a sua Bíblia diariamente? O alimento da nossa alma é exatamente a palavra de Deus. Aqui o Salmo de número 119, vamos começar a partir do verso 97. Vamos dar uma descortinada aqui até o 105 aproximadamente. Mas eu vou pegar alguns outros versos deste salmo para que a gente vá fazendo uma meditação, para você ver a excelência e a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerente. A palavra de Deus, ela é infalível, certo? E você precisa crer na palavra de Deus, tá bom? Diz aqui o verso 27. Oh, quanto amo a tua lei, e é a minha meditação todo dia. Quanto eu amo a tua lei. Você tem se dedicado à lei do Senhor, aos mandamentos, aos preceitos do Senhor? Você tem pedido a Deus para que você ame a palavra de Deus? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Estou na leitura do número 34 da Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Os evangelhos, salmo, provérbio e cantares eu já li mais de 50 vezes. Não sei nada sobre a Bíblia, mas o pouquinho que eu sei, se eu aplicar ela no meu dia a dia, eu vou garantir a minha eternidade com Jesus, a palavra de Deus, tá? Então diz aqui, ó: "O quanto amo a tua lei, e é a minha meditação em todo dia." Poxa, já imaginou 24 horas do dia e você ficar sempre meditando? O Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas depressivas
porque não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é remédio, ela é cura, né? A palavra de Deus ela é espírito, ela é vida. Quando você vai lendo a palavra de Deus, a fé vai se agigantando, os problemas que pareciam insolúveis, ele começa você a encontrar uma solução para aquele problema através da palavra de Deus. O amado irmão Paulo, em Romanos 10, o verso 17, diz: porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é um sermão bonito, não é uma oratória bonita que vai acrescentar a tua fé, mas é na palavra de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Aí o verso de número 90 diz assim, ó: tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábios dos que os meus inimigos, né? Pois estão sempre comigo. Os inimigos aqui do escritor deste salmo estavam sempre na volta, ameaçando. Nós temos inimigo. Hoje o inimigo trabalha diferente, mas nessa época aqui os inimigos eram as nações vizinhas, eram os povos vizinhos que invadiam, saqueavam, né? E Esdras, como está saindo do cativeiro aqui, ele disse que através do mandamento do Senhor ele era mais sábio que os seus inimigos, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos dar sabedoria e entendimento. O verso de número 99 diz assim: tenho mais entendimento, olha aqui, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Segundo a tradição, o nosso irmão Esdras, que foi o escritor deste livro, né, para uns é anônimo, mas para uns Esdras, você sabe que ele foi um escriba, né, um doutor da lei, um homem versado no conhecimento, né, um homem que fazia o manuscrito da palavra de Deus. Mas mesmo assim ele dizia que através da lei do Senhor ele era mais sábio que os mestres dele. Isso aqui é claro que é uma melodia, é uma composição de uma canção que ele está cantando. Diz assim, ele diz, olha, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Que coisa linda. O verso 100 diz assim, ó: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. O que levava ele a ser mais prudente, mais sensato que os velhos da sua época? É porque ele guardava os preceitos do Senhor. É importante a Bíblia Sagrada, porque quando o povo de Israel sai do Egito, após a morte da pessoa de Moisés, Josué está ali com uma grande missão de conduzir aquele povo ainda. Ele tinha um grande desafio pela frente. O primeiro grande desafio seria atravessar o Rio Jordão, né? Esse era o grande desafio já de chegada. Você já imagina, você pega uma multidão, uma superpopulação, e você tem que conduzir esta população. Moisés já havia morrido, o povo já havia chorado, pranteado por Moisés, que subiu ao monte, e até hoje não se sabe, né, onde Moisés foi sepultado. Mas Moisés possivelmente não chegou, ele foi levado por Deus, não sabemos. O próprio arcanjo Miguel, um dia Satanás queria saber onde estava o corpo de Moisés, possivelmente para fazer romaria com o corpo de Moisés. Mas após a morte de Moisés, após o povo prantear, a Bíblia diz que Josué está com essa incumbência de conduzir o povo à terra que manaria leite e mel. Moisés foi proibido de entrar nesta terra porque ele havia ferido a rocha, quando Deus deu ordem a ele para que falasse para a rocha. E ele, em vez de falar, ele feriu com um cajado aquela rocha. Por esta causa ele não entrou, então. As pessoas que saíram do Egito de 20 anos para cima, só Josué e Caleb, os dois únicos que entraram na terra prometida. Aí você observa que aqui Deus está aqui agora orientando a pessoa de Josué. E Deus dá uma dica importante. Capítulo 1, verso 8. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, para que possa te conduzir e tu possa conseguir chegar na terra que mana leite e mel. Não podia se apartar do livro da lei. Quantas pessoas entram na igreja, se dedicam à Bíblia, lê, ora, Deus começa a abençoar, as pessoas começam a desprezar a Bíblia, deixar a Bíblia em segundo plano. A Bíblia tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Eu ando preocupado com alguns pastores aí que vão pregar sequer abrem a Bíblia para pregar. Eu fico muito preocupado com isso, que a palavra de Deus nós temos que ler, independente do sermão que eu vou ministrar. O Senado americano, por exemplo, todas as vezes que se reúne a sua sessão, eles iniciam exatamente com a leitura de um texto bíblico. Você já imaginou? Agora, dentro de uma igreja, alguém assume uma tribuna e não é capaz de abrir a Bíblia Sagrada para ler a palavra de Deus. Isso é muito preocupante. Uma igreja que tem um líder desse
Nós temos que ficar com o pé atrás, porque a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Então aqui o verso de número 101 diz assim: desvies os meus pés de todo o caminho mau, porque observo a tua palavra. Você observa aqui que o salmista, ele está dando ênfase à palavra de Deus. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, porque observo a tua palavra. Neste mesmo Salmo 119, o versículo número 9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Você observa que no mundo em que vivemos, onde o pecado impera, a maldade impera, a malignidade é que comanda este universo, um sistema diabólico, porque a Bíblia diz que o mundo já no maligno, né? Então, se o mundo já no maligno está na mão de Satanás, a única resistência a isso é a igreja do Senhor, eu e você. E para termos essa resistência tem que ser por meio da palavra de Deus, para poder vencermos isso. Então a gente observa aqui que no mundo de tanta podridão de pecado, de tantas desilusões, o salmista pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho, melhor dizendo. Aí o Espírito Santo responde: observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus é a única forma de nós vivemos no mundo de tanto pecado e nós não se manchar com o pecado, não se envolver com o pecado, é por meio da palavra de Deus. Quando chegamos no Salmo ainda 119, no verso 11, o salmista agora começa a se preocupar, porque ele precisava de uma blindagem. E ele começa então no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que coisa linda, né? Esconder a palavra é algo que você pegou e você guardou num local para que ninguém o achasse. Você tem que esconder a palavra de Deus no coração, no sentimento, na alma. Esconder a palavra do coração para não pecar contra o Senhor. O verso número, aqui na sequência, o verso número 105 diz assim, ó, na seção número 14 já: lâmpada para meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. No mundo de uma escuridão, de uma treva com tanta intensidade, nós precisamos da palavra de Deus. Se você sair numa floresta no horário da noite, você vai precisar de uma lanterna, porque senão você pode escorregar, você pode se machucar, você pode pisar num espinho, você pode sofrer qualquer coisa. Nesse mundo que nós vivemos é uma verdadeira floresta, e esta floresta nós precisamos desta luz que se chama Jesus. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus é esta luz que nos ilumina, mesmo no mundo de tantas trevas e de densas trevas, a palavra de Deus diz. E você observa aqui, quando diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você volta para Gênesis, capítulo 1, no princípio que o Deus dos céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. A primeira coisa que Deus criou foi exatamente a luz. Haja luz. E a Bíblia diz que então houve manhã e tarde do primeiro dia, e chamou Deus a luz de dia, e à noite Deus chamou de trevas. Você observa aqui a separação entre a luz e as trevas. A luz, que é esta palavra, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa caminhada. No mundo em que vivemos, numa floresta em que andamos no dia a dia espiritualmente falando, que nós não vemos um palmo na nossa frente, nós precisamos desta luz na nossa vida. O verso número 102 diz assim, ó: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. O Senhor nos ensina através da sua palavra: não me apartei dos teus juízos, dos teus mandamentos, dos teus preceitos. E o verso 103, para encerrar, diz assim: ou quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Você sente isso quando você lê a palavra de Deus? O profeta Jeremias, no capítulo número 15, versículo 16, ele disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria para o meu coração. A palavra de Deus, ela traz esta alegria, este gozo no coração, na nossa alma. Você quer saber o efeito da palavra de Deus? Amanhã, quando você levantar, amanhã, você escova o seu dente, faz a sua higiene pessoal e começa a ler a Bíblia. Começa no Salmo 1, lê em voz alta para você ouvir, se isola no local e lê. Você vai ler o primeiro salmo, no segundo você não vai conseguir. A lágrima vai rolar o natural nos seus olhos. A tua voz vai ficar embaçada, porque nesta palavra tem poder.
né? Isaías 40 e o verso 8 diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela subsiste eternamente. Leia a Bíblia. O homem tem que ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão, meu amigo, e até o próximo vídeo.